Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de CNC. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho, ainda continuar com as coordenadas, o trabalho de sistema de coordenadas absolutas e incrementais, trazendo alguns exercícios, tá? Então, nessa aula a gente vai tomar uma pecinha, como vocês observam, perfil de uma peça, já com as dimensões, tá? Tudo direitinho, para a gente fazer o levantamento das coordenadas, certo? Então, como a gente observa aqui, nesse exercício a gente vai precisar fazer o levantamento das coordenadas, tanto absolutas como incrementais, para valores de x e de z de cada ponto que eu adotar, que é justamente o perfil da nossa peça. Primeira informação que eu tenho que observar aqui é que no próprio desenho já foi determinado o zero peça, a origem do sistema das minhas coordenadas, tá? Então a gente observa aqui que nossa peça ela está com a origem aqui do lado esquerdo do nosso perfil, tá? Então a partir dele é que eu vou fazer o levantamento de todas as minhas coordenadas. Então depois que eu observar esse desenho, observar as principais informações, qual é a ideia que eu tenho que fazer? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei os pontos por onde minha ferramenta vai se deslocar em torno do meu perfil. Coloquei um ponto A, que seria um ponto inicial no centro aqui da minha face, um ponto B, C, D, E e F, no contorno da minha peça. Além disso, eu coloquei os meus eixos. Eixo X, referente ao diâmetro, como nós vimos, as medidas de diâmetro, e o meu eixo Z, tá? Como eu estou considerando aqui que minha ferramenta, minha torre está numa posição traseira e não dianteira, o meu eixo X ele vai apontar, como nós vimos, para a direção onde a minha ferramenta vai se afastar. Então, minha torre estando nessa posição, o eixo X ele vai estar apontando para cima. Se a ferramenta estivesse dianteira, aí a setinha aqui do X estaria apontando para baixo. E o Z ele vai ser sempre nesse sentido, da esquerda para a direita nesse caso, também considerando que é o sentido onde a ferramenta vai se afastar, o sentido positivo. Beleza? Então, considerando que essa ferramenta vai estar aqui em um ponto afastado, eu tenho que mandar ela percorrer esse entorno aqui da minha peça, tá? Então, eu tenho que mandar ela para o ponto A inicialmente, depois para o ponto B, para o ponto C, D, E e F. Então, essa é uma forma da gente praticar um pouco sobre o estudo das coordenadas absolutas e incrementais, beleza? Então, vamos lá. Uma vez que eu já determinei aqui o sentido dos eixos, coloquei o referenciamento aqui direitinho dos pontos aonde eu quero percorrer, eu vou fazer o levantamento dessas coordenadas. Então, eu coloquei aqui o movimento que eu vou realizar, inicial, vai ser de um ponto onde a ferramenta vai estar afastada para o ponto A. Tá? Então, eu vou mandar a ferramenta para o ponto A. Esse ponto A ele vai ter uma coordenada em x e em z a partir da minha origem fixa. Essa é a minha origem, o meu zero peça. Tá? Então, a origem é fixa, considerando que eu estou trabalhando com coordenadas absolutas. Então, eu mando ela para o ponto A. Onde está o meu ponto A? Ponto A, se eu observar aqui, ele vai estar em x 0, então eu coloco aqui o x é 0, e em z ele vale quanto? Observem que aqui é a origem do meu sistema, então daqui para cá ó, vai ser positivo, tudo positivo para a direita, e a minha cota, ela me dá o valor de 50. Então, no comprimento aqui em z vai ser 50, beleza? Ok, então minha ferramenta ela vem para esse ponto. Se eu mandá-la para o ponto x0, z50, ela vai vir para o ponto A. Depois eu quero ir para esse ponto B.
E agora, o que é que eu faço? Aí a gente vai ter que observar, ó, que o ponto B, ele não é o valor de 20, ele é menor que 20. O valor do diâmetro em 20 é aqui no ponto C, observem na cota. Mas quanto vale o ponto B? Então, a gente vai ter que observar uma informação muito importante aqui, que é a informação do chanfro. Essa representação 2 por 45 graus me dá a informação da medida do chanfro, que vai ser importante para a gente saber quanto que vale esse diâmetro em B. Lembrando que as coordenadas em X serão sempre no diâmetro. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa informação do chanfro, tá? Imaginem aqui que esse desenho representa essa parte do chanfro. A informação que ele nos dá é essa aqui. 2 por 45. O que significa isso? Significa dizer que esse chanfro ele tem uma medida aqui. Ó, imaginem que esse triângulo ele foi tirado daqui e aumentado. E as medidas do triângulo é de 2 por 2, num ângulo de 45 graus. Tá? Então, o que quer dizer? Ele quer dizer que essa medida aqui, ó, vale 2, essa medida da horizontal vale 2, e essa medida aqui da vertical vale 2. Para os dois lados, lógico, né? Que é uma peça cilíndrica, então, o que eu fizer de um lado vai refletir no outro. Tá ok? Então, por exemplo, se essa medida aqui é 20 total, que é o nosso caso lá, e eu tenho a medida aqui de 2, embaixo de 2, quanto é que vai valer esse diâmetro aqui, essa medida? Vai ser 20 menos 2, menos 2. Menos 4, né? Então, vai ser 20 menos 4. Então, vai ser 16 essa medida do diâmetro. A mesma coisa eu posso considerar para essa medida aqui no comprimento. Vai ser 20 menos quanto? Nesse caso aqui, vai ser 20 menos essa medida aqui, que também é 2. Então, no comprimento aqui, vai ser, essa medida aqui vai ser 18. E essa medida aqui vai ser 2, ok? Então, continuando lá, eu tenho a informação do chanfro, então, para eu determinar aqui de A para B, eu saindo de A para B, em X eu tenho que colocar o valor do diâmetro. Então, em B eu vou ter X igual a 20 menos 4. Eu vou diminuir 2 de um lado e 2 do outro. Então, eu vou ter aqui em B, X vai ser 16, tá? 16 aqui. E quanto é que ele vale em Z? Em Z ele vai valer, ó, ele está em 50 ainda. Então, ele vai ser 50, beleza? Quando eu for para C, ó, agora vamos nos deslocar para C. Eu vou olhar quanto que vale X em C. No ponto C, o X vai estar em 20. Agora sim, ó, a medida dele é 20 em X, que é referente ao diâmetro. E aqui, no comprimento, ó, em Z, eu já não vou ter mais 50. Vai ser 50 menos 2. Né? Esse valorzinho aqui que a gente viu que é de 2. Então, vai ser 48. Quando a gente for se deslocar para D, ó, quanto é que vale X em D? Aqui ele continua com o mesmo diâmetro, que é de 20. Então, eu vou colocar 20 em X. Só que em Z, ó, aqui já vai ser quanto? Eu tenho que observar essas cotas. Ó, vai ser 50 menos 20. Então, vai ser 30. Sempre observem que as coordenadas absolutas a gente toma como base a origem do sistema. Então, a gente vai se basear nessas cotas aqui. Beleza, para eu sair de D para E, agora eu estou lá em cima, ó, em E. Quanto que vale o X desse ponto e o Z desse ponto? Aqui a gente observa que o diâmetro, que é o valor de X, vai ser 40. Então, eu vou lá, 40. E quanto que vale
o meu Z, esse comprimento aqui. Aqui a cota, ó, 18. Coloco lá, 18. Para finalizar, para eu ir para o ponto F, basta eu fazer a mesma coisa. Quanto que vale o x, o valor de x aqui também vai ser 40. Então, eu coloco 40 e o meu z, nesse ponto aqui, ele é 0. Então, vejam que as coordenadas absolutas, elas trabalham sempre olhando para uma só origem no meu sistema, que vai depender de onde eu coloco esse meu zero peça. Então, como na figura já estava determinado o zero peça, a gente colocou os eixos aqui e fez o levantamento das coordenadas, partindo do ponto A, B, C, D, E e F. Tá? Então, as coordenadas absolutas estão baseadas numa origem fixa, não muda. Vamos pensar agora em coordenadas incrementais. Coordenadas incrementais são aquelas onde a gente vai se basear sempre no ponto atual, onde nós estamos. Tá? Como a gente vai iniciar nossos estudos aqui pelas coordenadas incrementais, eu vou fazer o primeiro ponto, né? Como a gente não sabe a referência, considerando que minha ferramenta esteja aqui afastada, eu vou considerar o primeiro ponto tomando como uma coordenada absoluta. Eu vou mandar aqui ele para o ponto A, de onde ele está. Então, o ponto A, eu vou mandar ele para o mesmo ponto aqui, ó, 0,50. 0,50, tá? Como a gente ainda não tem a distância aqui da minha ferramenta para lá, para a gente fazer de forma incremental, eu vou considerar esse primeiro ponto de forma absoluta. Então, eu vou mandar ele lá para o ponto, ó, 0 em x, 50 em z. E a partir daqui eu vou puxar minhas coordenadas incrementais, tá? Para a gente ver como é feito. Agora vamos pensar que minha ferramenta vai sair do ponto A para o ponto B. Então eu sempre vou pensar como se a origem do meu sistema mudasse, dependendo do ponto onde eu estou. Então, considerando que eu estou aqui, ó, eu vou até puxar para vocês verem se vocês entendem aqui. Considerando que essa minha origem ela vai mudar, agora, eu estando no ponto A, essa vai ser minha origem. Beleza, ó. Então, imagine que minha origem agora do sistema vai ser essa. O que eu vou fazer? Eu vou pensar o quanto que eu tenho que me deslocar em x e em y para ir para o ponto B. Tá? Então, em x, quanto é que eu tenho que me deslocar aqui para ir para o ponto B? Se eu estou aqui em 0, ó, eu tenho que ir... A gente já viu que essa medida aqui do diâmetro vai ser 16, né? Então, em x vai ser 16. E em z vai ser quanto? Eu andei alguma coisa em z? Não, então vai ser 0. Não andei nada em z. Então, vai ser 0. Então, observem que aqui, ó, sempre me baseio do ponto onde eu estou. Eu esqueço lá a origem do sistema. A origem do meu sistema agora vai ser essa aqui do ponto onde eu estou. E agora, como é que a gente faz? Agora eu vou pensar que para eu sair de B para C, eu tenho que olhar sempre para a minha nova origem. Então, imagine agora que meu Z está aqui. Ó. Existe uma nova origem no sistema. Eu estando em B, se eu quiser ir para C, ó, quanto é que eu tenho que andar em x para eu sair de B para C? Então, eu sempre vou trabalhar com a diferença entre os diâmetros. Então, qual é o diâmetro que eu desejo ir? Não é 20? Qual é o diâmetro que eu estou? Não é 16? Então, vai ser 20 menos 16. E aí, ó, eu vou andar 4 no diâmetro, considerando x. Então, aqui vai ser a diferença dos diâmetros. 4. E em z, para onde eu fui? Aqui, ó. Se minha origem está aqui e eu andei, ó, z, ele andou 2, né? A distância do chanfro aqui na horizontal. Então, em z,
ele vai 2 para a esquerda. Então, vai ser menos 2. Em Z, vai ser menos 2. Beleza? Então, agora eu estou no ponto C. O que que eu faço? Eu tenho sempre que pensar, ó, que meus eixos eles vão para o ponto atual, onde eu estou. Então, se eu estou no ponto C e quero ir lá para o ponto D, agora eu vou pensar que minha origem é essa. Vamos considerar que minha origem está aqui e eu quero ir de C para D. Quais os valores que eu vou ter? Em X, eu aumentei alguma coisa. Eu modifiquei os valores de X aqui. Não, eu permaneço, ó, no mesmo X, no mesmo valor de diâmetro. Então, eu nem aumentei nem diminuí o diâmetro. Ou seja, não variei. Então, não incrementei nada. Então, minha coordenada em X vai ser 0. Mas em Z, ó, eu andei quanto? Desse ponto para esse, eu andei 20 para a esquerda. Então, menos 20. 20 para a esquerda, menos 20. Ok. Cheguei no ponto D. E agora? Agora eu vou também pensar que minha origem mudou. Ela está aqui. Tá? Considerando que ela mudou, está nesse ponto, o que que eu vou fazer? Vou olhar e observar. De D para E, quanto que eu tenho que andar em X? Observem que esse diâmetro é 40 e esse diâmetro onde eu estou é 20. Então, 40 menos 20 vai dar 20. Então, é 20 o valor que eu tenho que me deslocar em X. Beleza, 20 em X é a diferença de 40 menos 20, vai dar 20. E agora em Z, quanto é que vale? Quanto é que eu me desloco em Z? Observem que em Z, ó, eu me desloco essa distância daqui para cá. Né? Isso quanto é que vale essa distância? Então, se eu observar aqui, ó, para eu achar esse valor, eu tenho que vai ser 50 menos 20, que é 30, né? 50 menos 20 vai ser isso aqui, é 30. 30 menos 18 vai dar essa cota aqui. Então, vai ser 30 menos 18 vai ser 12. Então, essa distância aqui vai ser 12 em Z. Como é para a esquerda, vai ser menos 12 que eu tenho que me deslocar. Menos 12. Tá? Então, aí eu venho para esse ponto E. Chegando no ponto E, vamos mudar de novo aqui a origem. Chegando no ponto E, para eu me deslocar para o ponto F, vou pensar da mesma forma. Em X, eu vario, eu mudo o diâmetro? Não, eu permaneço no mesmo diâmetro. Como eu permaneço no mesmo diâmetro, não teve incremento. Então, vai ser 0 em X. No entanto, em Z, ó, eu saio desse ponto 0 aqui, que é a minha origem, e vou até menos 18. Vou para a esquerda, uma distância aqui de menos 18 para chegar em F. Tá? Menos 18, que é para a esquerda. A cota está aqui de 18. Então, coloco lá menos 18. Observem que, dependendo do sistema que eu escolher, absoluto ou incremental, os valores aqui vão mudar, mas o trajeto que eu vou percorrer aqui vai ser o mesmo. Como nós vimos, dependendo da situação, dependendo do desenho que a gente receber, pode ser mais fácil trabalhar com um ou com o outro. Quem vai dizer, quem vai fazer a escolha é o programador, certo? Então, a ideia aqui é que a gente, a partir de um exercício, explorasse as duas formas de trabalhar, com coordenadas absolutas e incrementais. Lembrem-se sempre, repetindo, reforçando,
As coordenadas absolutas sempre estão baseadas numa origem fixa. Então, tudo que a gente for fazer de pontos, levantamento desses pontos aqui, dessas coordenadas, sempre a gente vai olhar para um ponto fixo, nosso zero peça. Já as coordenadas incrementais, uma vez que a gente sabe aqui onde nós estamos, por exemplo, quando estávamos no ponto A, então aquele ponto vai ser a origem do seu sistema. Depois que você se deslocar para um segundo ponto B, então é esse ponto B que vai ser a origem do sistema, como nós vimos aqui, certo? Então, é isso, pessoal. É praticar, fazer exercícios para que a gente consiga fixar melhor esses conteúdos. Não tem outra forma, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem e a gente vai continuar fazendo outros vídeos para tentar trazer novos exemplos, tá ok? Então, até a próxima. Bons estudos a todos.